E vamos então, em seguida, já para o nosso painel de número 2, intitulado Tecnologias e Novos Tratamentos em Saúde. O painel será moderado pelo professor Dr. Marcos Errar Júnior, a quem eu convido ao palco neste momento. Ele que é advogado, professor de Direito Civil da Universidade Federal de Alagoas e do Centro Universitário SESMAC. Ele também é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, vice-presidente do IBD Civil, editor da revista Fórum de Direito Civil, além de coordenador do curso de especialização em Direito Médico e Saúde Suplementar no Instituto Luiz Mário Moutinho. Obrigada, Silvio. Dr. Marcos Errar vai moderar o painel de número 2, que terá como painelistas o ministro Paulo Moura Ribeiro. Assim como a doutora Vera Valente, da FenaSaúde. Convidamos também o terceiro painelista, doutor Pablo Menezes. Sejam bem-vindos à SMAP. Nesse momento, então, passo a palavra ao doutor Marcos Errar Júnior, que irá conduzir esse segundo painel. Bom trabalho. Bom dia a todos. Como sempre, preciso agradecer. E fico muito feliz de poder dizer ao desembargador Jorge que me sinto em casa nessa escola. E ter o privilégio de também ser professor do curso de especialização em saúde suplementar do Luiz Mário Moutinho. Pessoal, eu queria que todos os advogados, operadores jurídicos, defensores, promotores da sala pensassem quantas aulas sobre saúde, direito à saúde, saúde suplementar, vocês tiveram durante a graduação. Eu sei a resposta, 0. E isso não é uma área para a gente improvisar, isso não é uma área para amadores. E o que vai libertar a gente de vários desses problemas é informação, é diálogo, é educação. E que bom que isso está acontecendo dentro dessa casa. Tá? Que é uma referência para todo o estado de Pernambuco e um modelo para o Brasil. A gente vai continuar na mesma linha do debate, a gente vai continuar conversando, e para dar contexto para essa mesa sobre novas tecnologias e seus impactos na área da saúde, a gente também tem, contando aqui, e agradecendo ao Dr. Silvio Romero Beltrão, que ajudou a preparar esse material, algumas questões que vão dar para vocês um cenário do que a gente vai tentar conversar ao longo dessa mesa. Vou pedir para o pessoal da técnica, se possível, colocar aqui, tá, as perguntas selecionadas para a gente começar a nossa conversa. Plano de saúde, prostectomia por via robótica, negativa de custeio da cirurgia por via robótica, enfermidade coberta pelo contrato, ausência de cláusula contratual específica excluindo o procedimento, rol da ANS meramente exemplificativo, recusa injustificada, precedente da terceira turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sentença de procedência mantida, recurso não provido. Assim perguntamos, não estando previsto no rol da ANS, o plano de saúde está obrigado a custear técnica mais cara, avançada e menos invasiva, a exemplo da técnica robótica em cirurgia de prostectomia, quando já autoriza o procedimento pelo método padrão? A gente vai começar essa conversa ouvindo a doutora Vera Valente. A doutora Vera Valente é diretora executiva da FenaSaúde. E aqui eu queria destacar a experiência nos cargos e na liderança que ela tem em vários segmentos aqui. Pessoal, isso é um lugar de diálogo, da gente poder ouvir várias perspectivas diferentes. E que bom, doutora Vera, que a gente pode contar com sua participação. Por favor, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Cumprimento e agradeço do Dr. Luiz Mário Moutinho pelo convite. Cumprimento aqui o meu mediador, Dr. Marcos. Uma honra dividir o painel com o ministro Moura Ribeiro e também com o meu amigo Pablo Menezes.
E cumprimento todos vocês, me sinto muito honrada para falar, né, para essa plateia tão qualificada e num horário desafiador, né, que já está quase na hora do almoço. Então, agradeço muito a presença e a atenção. Eu fiz, como a doutora Glaucia, pequeno PPT, vou ser bem restrita ao tempo que a gente combinou, mas que eu acho que é interessante para iluminar a nossa conversa. Se vocês me permitirem, eu vou ficar em pé, porque eu sou baixinha, entendeu? E aí eu acho que é melhor para eu ver o material. Eu passo os slides, sim, né? Aqui. Só apresentando a FinaSaúde, nós reunimos aí 12 grupos empresariais, né, de seguradoras especializadas em saúde e odontologia. E o desafio, aqui não aparece, né, nessa telinha? Não, né? Só aqui na grande, né? Então, o desafio hoje, que quando a gente fala de tecnologia em saúde, a medicina está evoluindo muito rápido e você manter o que se oferece atualizado é um desafio de todas as sociedades mundiais. Por quê? Devido à velocidade da inovação e os custos envolvidos. Inovação em saúde sempre traz um aumento de custo com relação ao acesso. Então, como gerar riquezas para permitir esse acesso, e isso é um desafio global. E o foco tem que ser inicialmente também na segurança do paciente. Então, cada vez mais você tem registro de novos produtos mais específicos, doenças raras, que não permite um estudo completo fase 3, né, um estudo clínico. Então, muitas vezes registrado com estudo clínico fase 2 incompleto e com base apenas de oferecerem potencial benefício. Então, as agências sanitárias reguladoras, elas, aí FDA, a EMA, que é a europeia, a Anvisa, registra com base nesse potencial, com estudos incompletos e de uma forma muito rápida. Para quê? Para permitir a comercialização desses produtos. Mas a gente não pode adotar a decisão de autorizar a comercialização das agências sanitárias como processo de incorporação. São processos totalmente distintos. Enquanto a Anvisa e o FDA, eles olham esses estudos clínicos e autorizam a comercialização, estudos feitos em ambiente controlado, quando você parte para olhar a efetividade, você vai olhar, né, a sociedade, o custo-efetividade, não só custo, mas o quanto esse tratamento é efetivo, traz benefício, e o quanto a sociedade deve expor toda uma população, explodir esse estudo fase 2, né, de um grupo controlado, para toda uma população. Então, são papéis bem diferentes, é assim aqui em todo o mundo. O que é o processo de incorporação, então? Que é o que a ANS e a Conitec fazem. Você busca amplamente, né, olhar amplamente esse processo, a difusão dessa tecnologia no mundo, é uma busca sistemática de evidências para olhar efetividade e segurança, consequências econômicas, sim, porque os recursos são finitos, e se essa tecnologia traz superioridade a tratamentos existentes e se ela prolonga e melhora a vida do paciente. O fato dela ter eficácia e ser registrada pela Anvisa não significa que ela é melhor do que algum tratamento já existente, mas significa que é mais caro. E aí, responsavelmente, a sociedade tem que olhar para isso. E isso é feito no mundo inteiro. Por que a diferença de eficácia e efetividade? Ou seja, drogas registradas no FDA e na EMA, Agência Europeia Sanitária, equivalente à nossa Anvisa, 1/3 das novas drogas, elas foram classificadas como oferecendo algum benefício. 2/3 não tinham benefício nenhum em termos de sobrevida e qualidade de vida, e as que tiveram prolongar a vida das pessoas em 2,7 meses. É lógico que a família vai querer, mas como sociedade, como os recursos são finitos, nós temos que fazer escolhas, e isso é feito no mundo inteiro. Outra coisa importante, o custo dos medicamentos oncológicos aumentou 10 vezes nos últimos 10 anos. Identificar, então, intervenções que tragam uma real melhoria é um grande desafio, porque não necessariamente o que é novo é melhor, mas necessariamente o que é novo é mais caro. E não necessariamente quem gasta mais, gasta melhor. Quando você olha esses gráficos, expectativa de vida versus gastos em saúde e mortalidade evitável, os Estados Unidos são o país que gasta mais, mas não é o país que tem melhores desfechos em saúde, nem em expectativa de vida, nem na mortalidade evitável. E aí a Glaucia já explorou muito bem
né, essa linha do tempo. O que é importante é o seguinte: algo que levou 3 anos para ser discutido com muito equilíbrio no STJ foi modificado por uma lei dentro de um ambiente político, né, o eleitoral, em 3 meses. E isso traz muitas consequências. Eu acho que a gente, como o ministro Cueva brilhantemente falou, a gente se desapegar do termo taxativo, exemplificativo, é a grande solução para isso. Existe uma lista construída na base de uma discussão de análises técnicas de pessoas extremamente competentes para ajudar a nossa sociedade a fazer as melhores escolhas para dar o melhor possível em saúde para o maior número de pessoas. Não é possível dar tudo para todo mundo. Isso em qualquer lugar, mesmo países mais ricos que a gente. Só que essa discussão do rol, toda no STJ e depois com a lei do Romário, trouxe uma mudança muito importante e impactante. O Brasil hoje, como o doutor Paulo falou, tem um dos menores prazos de incorporação. Menores até, dependendo da situação do Canadá, Austrália e Inglaterra. E nós não temos o dinheiro do Canadá, da Austrália e da Inglaterra, nem quando se avalia de forma per capita. E diferenças importantes. Tem negociação de preço no Brasil? Não. Tem no Canadá, na Austrália e na Inglaterra. Compartilhamento de risco na saúde suplementar? Não. Mas tem nesses países. Incorporação automática, olha só, a nossa legislação fez com que, se o ente público, no caso a ANS, né, que é paga pelos cofres públicos, ela não respeitar esse prazo de 6 meses, a indústria tem a incorporação automática. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Ou seja, nós colocamos os nossos recursos públicos para trabalhar a favor da indústria que produz a tecnologia. Regulação sobre preços. Não existe nenhuma regulação sobre preços na saúde suplementar. Você tem um único fornecedor, são drogas cada vez mais sofisticadas, patenteadas, que não tem cópia nem equivalente. O preço da CMED é um preço tabelado, publicizado. Ele não necessariamente é o preço correto. A gente não está falando de 50 milhões de brasileiros, a gente está falando de 200 milhões de brasileiros. Para entrar no nosso país, tem que discutir preço. Você quer expor a nossa população a esse produto, você tem que dividir o risco, porque os seus estudos são incompletos, e você tem que discutir preço comigo, porque eu tenho uma população de 200 milhões de pessoas. Isso não acontece. O impacto orçamentário apresentado pela indústria nos estudos, ele é subdimensionado. Por que ele faz? Ele coloca que a penetração daquele medicamento vai ser em X pacientes. Aí esse medicamento se mostra custo efetivo, a ANS incorpora. Depois ele trabalha a prescrição médica. Se X virar 1000X, não tem consequência nenhuma. E concorda que o impacto muda? De algo que você analisou um custo para 100 e vira 1000? Então, é isso que acontece. Estímulo da indústria para gerar demanda e ausência de informação do mundo real. Quantos pacientes usaram aquele produto e o desfecho prometido aconteceu? A gente não sabe, mas o pagamento aconteceu. Então, você tem hoje, a indústria define a agenda. Se vocês olharem aqui, 83% do que é pedido para a incorporação na ANS vem da indústria farmacêutica. E se a ANS não for rápida, a incorporação automática. Melhor país do mundo, isso não existe em nenhum lugar. E aí a gente tem aqui, não tem prioridade em saúde, não é o que o país quer tratar, é o que a indústria quer vender. Nos 2 últimos anos foram incluídas 80 novas coberturas. Então, assim, a ANS trabalha rápido. 83 novas coberturas. A gente tem no rol tratamento para todas as doenças do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças. E a lei trouxe essa incorporação automática também daquilo que é incorporado no SUS, é incorporado automaticamente na saúde suplementar. E aí temos aí, como o ministro Org falou, o emblemático caso do Zolgensma, que ficou muito famoso por ser o medicamento mais caro do mundo, mas não é. Já tem um de 25 milhões de reais. Agora, incorporação automática em condições diferentes é uma coisa que chama atenção, né? É um problema. Então, para o SUS, como é uma droga rara, é uma droga com estudos ainda incipientes, o SUS restringiu o paciente. Tem que ser até 6 meses, porque é onde o estudo da indústria farmacêutica comprova benefício. Com AMI tipo 1, não ter ventilação invasiva, ou seja, tem um protocolo. Na saúde suplementar, o protocolo é o mesmo. Crianças até 6 meses, tipo 1. Só que nós somos alvo de muita judicialização, mas muita, para quem está fora do protocolo. Inclusive, assim, rapaz de 14 anos. Então,
tem a decisão, é muito dura uma decisão dessas, mas esse medicamento não vai fazer efeito nenhum e saiu do bolso de todo mundo que paga o plano de saúde 7 milhões de reais. Compartilhamento de risco. Como é uma droga nova, o Ministério falou, não, eu vou te pagar em 5 vezes. Ou seja, deu resultado, pago a próxima. Na saúde suplementar não tem compartilhamento de risco. Se não acontecer o prometido, o dinheiro já está no bolso da indústria. E, por fim, preço. No SUS é 5,4 milhões. Na saúde suplementar não tem desconto, é 7,2. Ou seja, nós pagamos, plano de saúde, pagamos 2 milhões a mais por esse medicamento. Mas a gente não está falando de coisa trivial. E provando que a gente paga caro. A Inglaterra não publiciza quanto ela paga no Zolgensma, mas tem compartilhamento de risco, tem gerenciamento do risco. O Brasil publiciza. Podemos dizer que o Brasil, um país pobre, subsidia o desconto que a indústria dá num país rico. Terminando. A incorporação tecnológica ela deve ser feita com critérios rigorosos, porque nós temos restrições de recursos. Somos um país pobre. Recurso de orçamento, quando falamos do SUS, que também é judicializado, e recurso de quem paga plano de saúde. Podemos dar tudo para todo mundo no plano de saúde? Podemos, mas vai custar caro. Isso é refletido no reajuste. Então, fazer boas escolhas é manter essas 50 milhões de pessoas nos planos de saúde. O sistema de saúde suplementar está num cenário econômico crítico. Vocês veem aqui que dados da própria ANS, índice combinado que está acima de 100, significa que o plano de saúde está no prejuízo. Você tem mais da metade, 26 milhões de beneficiários hoje em planos de saúde que a conta não está fechando. Último slide, acesso às novas tecnologias é um dos principais temas judicializados. É muito importante o judiciário se valer de consultas técnicas, ter um instrumento da NatJus, e mais, avaliação prévia pela não incorporação, né, essa análise dada pela Conitec e pela ANS, pela Conitec e ANS falando não incorporamos, deveria ser visto, porque analisou-se o estudo da indústria e decidiu-se não incorporar. Então, deve ter algum motivo técnico relevante. A indústria farmacêutica ela deveria ser chamada no processo, quando da judicialização de uma tecnologia que eles nunca pediram incorporação. Porque se é tão rápida e se é evolutiva, por que você que quer dar esse acesso a esse paciente para essa droga, por que você não pediu incorporação na ANS? Por que você não... É tão rápido, 6 meses, por que você nunca pediu? Ninguém pergunta, é sempre quem quer receber o produto e quem paga, somos nós que pagamos. Por que a indústria... Vem cá, por que você vende por 7 milhões? Né? E vem cá, estão prescrevendo fora do protocolo, um rapaz de 14 anos, vai fazer efeito? Vamos chamar para dividir essa responsabilidade, esse custo e as consequências. É isso, na minha opinião, é uma coisa que falta. Por fim, mudança na regulação da CEMED para negociar preço como Brasil, para 200 milhões de brasileiros. Depois que incorpora, eu sou obrigada a pagar, ninguém vai me dar desconto, porque eu sou obrigada a pagar. A gente tem que fazer isso como Estado brasileiro antes, como os outros países fazem. Quando a incorporação automática na saúde suplementar, vinda do SUS, mesmas condições de preço, compartilhamento de risco, e a ATS deve ser adotada para todas as tecnologias. O Brasil também tem um viés com relação ao mundo. Medicamentos infusionais, eles não passam pelo processo de avaliação de tecnologia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Independente da via de administração, tem que provar que é bom, que é efetivo e que traz superioridade. E monitoramento de mundo real. Nós não temos hoje para saber se aquele número apresentado pela indústria ele se confirmou ou se botou muito mais paciente em função do estímulo à prescrição, e também a questão dos desfechos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vera. O primeiro desafio é conhecer o novo. Quem é que vai explicar isso a gente? O profissional da medicina que vai apresentar a tecnologia para a gente. A gente se encanta com o novo. Mas será que a gente precisa do novo? Eu não vou comparar a vida de alguém com um carro, mas os carros elétricos são a realidade entre nós. Mas não tem só um modelo de carro elétrico. Tem várias diferenças entre os modelos de carro. Você precisa de um carro elétrico na sua vida? Você gostaria de um carro elétrico na sua vida? Você precisa do tratamento para a doença? Ou você precisa daquele tratamento específico para a doença? E a gente tem que lidar com os custos de cada uma dessas decisões.
Eu acho que a gente precisa começar a refletir um pouquinho mais de espírito desarmado em relação a isso e trazer uma necessidade de ouvir tecnicamente o que é que se pretende com aquela proposta. É claro que a gente quer o melhor para a gente, mas o melhor é necessariamente a melhor técnica ou a técnica mais moderna. Acho que a doutora Vera tentou colocar isso. E a próxima pergunta preparada aqui pela escola vai mais ou menos nessa mesma linha de raciocínio. Eu vou pedir para o pessoal liberar a segunda pergunta antes da fala do doutor Pablo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Assim perguntamos: diante do surgimento de novas tecnologias, como equilibrar o poder do médico em determinar tratamento com as possibilidades econômicas dos planos de saúde? A gente vai ouvir o Dr. Pablo Menezes. O Dr. Pablo é graduado em Direito pela Universidade de Cândido Mendes, mas ele tem uma trajetória muito importante atuando como vice-presidente da Rede DO e membro do Conselho de Administração do Instituto DO de Gestão de Saúde Pública. Eu acho que essa perspectiva aqui vai somar no nosso debate, na nossa conversa de hoje. Dr. Pablo, a palavra é sua. Bom, primeiro agradecer pelo convite ao Dr. Luiz Mário. Queria rapidamente fazer uma saudação aqui à doutora Vera, minha companheira de mesa, ao doutor Marcos, o nosso moderador, e ao nosso grande ministro e nosso grande explanador de hoje, nosso ministro Moura Ribeiro, mas também não posso deixar de cumprimentar o nosso ministro Og Fernandes, o nosso ministro Schietti, que são os ministros que eu consigo ver daqui, o que a minha miopia ainda permite. Mas eu queria também fazer duas saudações muito especiais. Em primeiro lugar, a todos os magistrados e magistradas pernambucanos e pernambucanas, e eu queria fazer isso na pessoa do desembargador Estênio Neiva, que agora não consigo visualizá-lo, porque daqui de cima, como disse a vocês, a miopia e estigmatismo não permitem, e fazer uma saudação ainda mais especial sobre todas as saudações aqui, as mulheres presentes. Nós acabamos de viver o Dia Internacional das Mulheres, que deve ser todos os dias, e queria fazer uma saudação especial a também uma magistrada, que não é desse tribunal, mas que engrandece o tribunal que está e a todos os tribunais em que posso estar presente, que é a doutora Olívia. Então, em nome da doutora Olívia, eu quero fazer uma saudação a todas as mulheres aqui presentes. Bom, Vera Valente, eu acho que já disse tudo o que eu queria dizer. Eu vou tentar, então, trazer um pouco de poema e um pouco de realidade para a nossa fala de agora de manhã, que seja curta. Primeiro, eu trago uma frase de Albert Einstein. Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento, é mais importante que a ciência. Porque a imaginação ela pode nos levar, ministro Moura, a campos ainda inexplorados. E a ciência nos prende à realidade. A ciência, muitas vezes, nos prende, e os fatos e a realidade, nos prende a enxergar uma fotografia. O otimismo, o sonho, nos leva a enxergar talvez um futuro que nós ainda não encontramos. Também quero parafrasear, como cristão que sou, uma frase de Dom Helder Câmara, para iniciar o nosso tema da incorporação de novos medicamentos, que é: quando dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando pergunto por que são pobres, eles me chamam de comunista. O que tem a ver a frase de Albert Einstein com a frase de Dom Helder Câmara, com a incorporação de novos medicamentos e com a realidade? Porque a pergunta que tem que ficar e soar aos nossos ouvidos é: por que são tão caros esses medicamentos? Por que custaria 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, um medicamento como o Zolgensma? Por que custa uma terapia celular 1 a 2 milhões de dólares? E eu queria contar uma historinha para os senhores e para as senhoras que talvez vocês não conheçam. A pesquisa clínica do Zolgensma começou, ministro Schietti, a ser financiada por pais e parentes de crianças que sofriam com a AME, que é uma atrofia muscular. E essas pesquisas foram
foram feitas com dinheiro e trocados dessas famílias. Custaram alguns milhões de dólares, sim. Mas quando a pesquisa foi efetivada e quando essa pesquisa foi finalizada, ela foi comprada pela indústria farmacêutica. E a partir de aí, distribuída para o mundo inteiro. E para os países mais ricos, custa mais caro. O Brasil é um país muito mais rico que a Inglaterra. Não é verdade, ministro Og? A Inglaterra é um país pobre, nós somos um país rico. A Alemanha é um país, coitado, miserável, as pessoas caem com fome na rua. O Brasil não. O Brasil, todos os brasileiros têm refeição de manhã, de tarde e de noite. Nós entramos no hospital público, com certeza em qualquer estado brasileiro, é aquela recepção maravilhosa. Somos atendidos a tapete vermelho, comidas, bebidas, exames à vontade podemos fazer. Não é essa a realidade da nossa saúde pública brasileira? Acho que é. Porque para um medicamento custar 8 milhões, 10 milhões, 2 milhões de dólares, só pode ser um país continental muito rico. Por que a indústria farmacêutica, quando senta com o governo inglês para negociar, negocia o preço de 250 mil libras esterlinas, o mesmo medicamento que aqui vem a preço de custo 8 milhões de reais? A questão não é sobre a eficácia do medicamento, mas porque custa esse medicamento. E aí, nós temos que nos lembrar que nós precisamos ter autonomia, soberania e altivez no nosso país. E o que tem acontecido, o que infelizmente muitos têm feito, é jogado a chão o nome do nosso país. Vejam, 102 crianças cujo valor é inestimável, o ministro Og toca aqui com o seu coração e tocou a todos nós, custaram, eu vou ter que usar essa palavra, porque ela é uma palavra verdadeira. 102 crianças, dados oficiais do Ministério da Saúde, custaram nos últimos 2 anos aproximadamente 1 bilhão de reais. Todo o orçamento da saúde com custeio é de 150 bilhões de reais. O orçamento das Santas Casas pelo SUS é de 867 milhões de reais. Isto custou através do Zolgesma, que custou 982 milhões de reais, custou do Trikafta 35 milhões e do Ridesplan 29 milhões de reais. Ninguém aqui, ninguém ousa ser contra a aplicação com a devida conferência científica de melhoria do caso clínico o pagamento e a destinação desse medicamento. Mas a pergunta é, o Brasil continuará a ser esgoto, perdão por usar essa palavra, esgoto do mundo, onde eles podem jogar o preço que quiserem? Há que se causar revolta. Ficamos debatendo aqui. Eu represento uma empresa grande, sou vice-presidente da Redditor, estamos presentes em 13 estados dessa federação. Aqui temos 5 hospitais, tentamos atender com carinho, com amor à população. É a saúde suplementar. Mas nós podemos só pensar na saúde suplementar? Não. Nós temos que pensar em todo o ecossistema da saúde. Hoje o ministro Og trouxe um dado fundamental. São 700 operadoras de saúde. Sabe quantas foram? 2.000. Estão diminuindo. O Brasil tem 400 mil leitos. Há quase 10 anos atrás, nós tínhamos 430 mil leitos. A quantidade de leito proporcional pela população vem caindo. A quantidade de possibilidade de terapia intensiva vem caindo. A esse custo de 1 bilhão de reais, nós teríamos feito... Não, a esse custo de 1 bilhão de reais, eu trago aqui em comparação quanto custou para o SUS em 2023, 487 mil cirurgias. Vocês sabem quanto custou fazer a diferença na vida de 487 mil brasileiros? 200 milhões de reais. Nós temos que discutir o porquê custa esse tipo de medicamento, esse tipo de incorporação. A Alemanha, fazendo o estudo de ATS, que é o estudo sobre tecnologias de saúde, verificou que 1/3 dos tratamentos colocados no mercado entre 2011 e 2017, de 1/3 desses tratamentos que entraram no mercado, desses 1/3 que entraram, que eram medicamentos de alto custo, apenas 16%
tiveram a sua eficácia comprovada ao longo dos anos. O que a gente precisa fazer, tanto no judiciário, tanto no campo político, como no campo executivo, é começar a perseguir os índices de desfecho, senhores magistrados e senhoras magistradas. O que eu peço à reflexão é que, quando for decidir, que peça o acompanhamento do desfecho clínico naquela aplicação daquele medicamento. Por um detalhe. Por um detalhe. Quantos medicamentos, e eu posso dar a noção desse medicamento, não o Zolgensma, mas esse medicamento do câncer, com essa terapia celular chamada Carticel, que custa $1 milhão. Nós temos dentro da Redditor o maior especialista em esse tipo de tratamento, que é o Dr. Wanderson Rocha, titular da Universidade de São Paulo. Praticamente todos os pacientes submetidos a esse tipo de tratamento por uma indústria farmacêutica, enquanto crianças, tiveram resultado, efeito, morte. Todos. Ao custo de $1 milhão. Se isso fosse na Alemanha, se isso fosse na Inglaterra, se isso fosse no Canadá, sabe qual o valor que a indústria receberia? No máximo 20% do valor. Por quê? Porque você recebe um percentual no momento da infusão, um percentual 6 meses depois, quando você tem a melhora clínica, um percentual 1 ano depois, quando você tem a melhora clínica, quando você não tem outras doenças advindas daquele próprio tratamento. Repito, aqui, enquanto palestrante, enquanto membro da Confederação Nacional de Saúde, eu não defendo que a gente não aplique os medicamentos. Eu defendo que a gente, número 1, faça os acordos de compartilhamento de risco, que é chamar a indústria farmacêutica para que a gente possa negociar. 2, que a gente possa fazer o acompanhamento terapêutico daquilo que é prescrito e daquilo que é deferido. E item 3, que a gente exija a comprovação científica, porque há profissionais e profissionais. Há uma pequena, e aí para concluir, parcela de profissionais médicos, uma pequena, que muitas vezes não está comprometido com a eficácia clínica do medicamento. Ele tem outros comprometimentos. Assim como nós queremos, muitas vezes, estamos doentes, queremos ouvir uma segunda opinião. Senhores e senhoras, precisamos ter uma segunda opinião. Precisamos desenvolver um sistema dentro do judiciário e fora dele, onde os juízes possam ter uma assessoria. Existe o Natjus. Talvez tenha que se tornar mais amplo, não sei. Eu tenho mais dúvidas do que certezas. Eu estou aqui também com os senhores para que a gente pense juntos nas soluções. Mas a última coisa que eu queria dizer é que nós não podemos sozinhos continuar tocando a coisa como estamos tocando. O setor privado, os hospitais, os planos de saúde, o parlamento, o governo e o judiciário. Precisamos nos unir, porque o que vem de novas tecnologias é muito promissor para a saúde, mas também é muito perigoso e muito danoso para a própria saúde e para os próprios cofres. O dinheiro é ilimitado. A vida, a gente quer que seja ilimitada. O dinheiro é limitado. A vida, a gente quer que seja ilimitada. Mas só com a união de todos, com a contribuição de todos, é que nós vamos conseguir sair para um Brasil possível. E respondendo à pergunta que me foi feita, a pergunta eu faço de uma maneira muito simples. Se houver eficácia científica comprovada, se aquele médico que prescreveu aquele medicamento concordar que o medicamento ou a terapia ou o tratamento que ele esteja prescrevendo esteja dentro de um rol de comprovação científica, e aqui eu não estou nem falando do rol do INSS, que ele é necessário até para gerar previsibilidade para o SUS e para as companhias de capital privado. Você precisa ter a previsibilidade, você tem que saber quanto dinheiro você vai gastar no ano. Por isso é aprovado o orçamento. O orçamento da União é aprovado todo ano. Então, a União precisa ter uma previsibilidade. Para isso, eu preciso saber quanto é que eu vou gastar. As companhias privadas também. Mas, independente disso, o que eu toco aqui é o seguinte, é porque é caro e também toco na comprovação científica. E sabe quando é que a gente vai saber se a comprovação científica é eficaz? Por bons laudos médicos prescritores, mas também pelo acompanhamento do desfecho pós a autorização judicial ou autorização das próprias operadoras ou da ANS
para aquele tipo de tratamento ou medicamento. Bom, agradeço a todos e a todas pela paciência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pablo. E é muito claro numa demanda judicial na área da saúde a gente conhecer as posições das pessoas. Eu quero tratamento, eu preciso da cirurgia, e eu vou conceder a cobertura, não vou conceder a cobertura. A gente se foca muito no que está sendo pedido e pouco no porquê aquilo é necessário e como é que aquilo vai ser instrumentalizado. Só que a gente está discutindo aqui o assunto no atacado. A gente está trabalhando a saúde suplementar e estamos afastando o olhar sobre ela. Só que no dia a dia a gente trabalha isso no varejo. O paciente, o doente tem um nome, ele tem uma necessidade específica, ele tem uma janela de oportunidade para um tratamento. E nem sempre o tempo do judiciário é o tempo curativo, é o tempo necessário para você atender aquela necessidade, aquela demanda. E aí a gente tem aqui o privilégio de ouvir o ministro Moura Ribeiro, tá? O que eu tenho o prazer de dividir a fundação do Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Ministro, a função do judiciário é o fiador das expectativas, da esperança daquele que está buscando a cura, o melhor tratamento possível, e da necessidade de quem oferece o serviço de permanecer no mercado, oferecendo esse serviço. E esse desafio vem sendo identificado. Como é que é a visão de Vossa Excelência sobre a saúde suplementar no Superior Tribunal de Justiça e seus desafios nos anos futuros? Pois não, doutor Marcos, bom dia ou boa tarde a todos. Essa colocação que foi feita me instiga bastante, porque o judiciário é a última fronteira, o último refúgio possível do cidadão. A ideia de cidadão que se traz não é só poder votar e ser votado, ao contrário. É saber que tem direito a ter direitos. Fala do ministro. Primeiro, eu saúdo meus colegas de mesa, né, a doutora Vera, doutor Pablo, doutor Marcos, mais uma vez. Mas a fala do ministro Og me fez voltar um pouco em outro pensamento e me fez deitar os olhos em cima daquilo que eu aprendi com Norberto Bobbio. Bobbio foi indagado, na Era dos Direitos, Bobbio foi indagado sobre 3 perguntas que me pareceram básicas e que aqui também se fazem importantes. As perguntas foram as seguintes: diante do aumento incontrolado da população, diante do aumento incontrolado da degradação do meio ambiente, tristeza nossa, o aumento incontrolado dos armamentos, se ainda havia futuro para a humanidade? E Bobbio responde positivamente: sim, há sim futuro para a humanidade. Por quê? Porque desde o justnaturalismo nós estamos cercados de grandes preceitos, de direitos fundamentais, de direitos do homem, que nos levam àquilo que o ministro Og falou. Nós não precisamos mais garantir direitos humanos, nós precisamos efetivá-los, nós precisamos proteger estes direitos humanos. E nós temos uma Constituição para isso. Faço uma... Agradeço muito a gentil convite que recebi do sempre colega Luiz Mário. Saúdo o nosso decano, o ministro Og Fernandes, o ministro Vilas Boas Cueva, o ministro Mauro Campio, o ministro Rogério Schietti, que faz parte do melhor concurso que o STJ já produziu em todos os seus 35 anos. Os colegas pernambucanos, minha satisfação, meu abraço a todos pela acolhida que estamos recebendo aqui. Faço também uma menção dos repetitivos, aqui lembrando aquele que me incutiu a fé de que era a hora do judiciário trabalhar com repetitivos em prol dos jurisdicionados, chama-se Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, que goza sempre com quem consegui trabalhar por felizes 9 anos de minha vida. Quero fazer também uma saudação já antecipada pelo Pablo, querido amigo Pablo, que é saudar todas as mulheres na pessoa de minha mulher, Maria Olívia, que me acompanha sistematicamente, apesar da sinusite. Eu aprendi também com o tempo, com um homem que me foi muito caro na minha vida, chama-se Antônio Veronese. Ele falou que é melhor uma capela cheia do que uma catedral vazia. E hoje nós temos uma catedral lotada, esse belíssimo local, não conhecia, maravilhoso local, a escola está de parabéns pelo que tem.
E, doutor Marcos, a respeito do carro elétrico, eu que eu sou mais antigo, eu tinha uma propaganda que falava assim, carro a álcool, você ainda vai ter um. E o senhor não tem ideia do que é subir a Serra de Campos do Jordão com uma Brasília movida a álcool, era uma barbaridade. Então, eu tive um carro a álcool. Bem, e estou vendo que a conversa toda nossa segue no sentido de que nós estamos preocupados com o capital. E meus pais sempre me encheram muito a paciência para ler Monteiro Lobato. E numa das passagens lá de Monteiro Lobato, eu lembro de uma conversa de Narizinho com Dona Benta. Dona Benta falou para Narizinho, minha filha, o mundo é habitado por homens, não por anjos. Se fosse anjo, estava tudo fácil na nossa vida. E é isso que se vê aqui. O capital que nós queremos, que capital que nós queremos? Isso me preocupa. O preâmbulo da nossa Constituição diz, com todas as letras para nós, que nós vamos viver num país que quer o bem-estar da população, numa sociedade fraterna. Bem-estar significa capital. Sociedade fraterna significa que nós estamos diante de uma sociedade sustentável, adequada. É isso que nós queremos. E o artigo 1º da nossa Constituição, eu estou me fiando nas palavras do ministro Óbvio. O artigo 1º da nossa Constituição fala que nós temos, nesse Estado nosso democrático, nós temos cidadania e temos dignidade. Mas que capital é esse que a gente quer? É o capital do artigo 170 da nossa Constituição. Ora, está lá, com todas as letras para nós. 9 princípios orientadores da beleza do capital, que é a nossa Constituição, cevando isso. Diz lá, dos 9 princípios, tudo capitalismo. Soberania nacional, propriedade privada, dinheiro, função social da propriedade, dinheiro, livre concorrência, dinheiro, defesa do consumidor, dinheiro, defesa do meio ambiente, precisa de dinheiro, redução da desigualdade, precisa de dinheiro, busca do pleno emprego, dinheiro, e mais, tratamento diferenciado para as empresas de pequeno e médio porte, dinheiro. Que capital nós que estamos aqui pensando, porque o Padre Vieira nos ensinou que os que ouvem são os ouvidos, os que ouvem bem ou mal são os corações. Eu só vejo gente de bom coração aqui querendo o melhor país. Mas que capital é esse que está escrito na nossa Constituição com todas as nossas letras? É um capital, e a preocupação é espetacular, mas é um capital que precisa ter perfume, precisa ter cheiro bom. Antes de mais nada, este capital, influenciado pelo ministro Og, esse capital precisa ter alma. É extremamente importante que nós juntemos, como disse Pablo, nós juntemos judiciário, executivo, legislativo, sem dúvida alguma, porque ficar prescrevendo é uma coisa. Ter eficácia na garantia da vida, essa que nós precisamos efetivamente proteger, é que nós precisamos ver no futuro o que isso efetivamente representa desse capital de bom cheiro, de bom perfume, capital que tenha alma. Capitalismo humanista. Esta é a pregação. Aquilo que levou o ministro Og àquela decisão, que eu aplaudo com todas as letras, de pé e com o coração feliz. Mas, de outro lado, nós temos essa questão, sem dúvida alguma, que é extremamente preocupante para todos nós. E essa é preocupante porque quanto de dinheiro vai? Mas fica a minha questão também de cristão, católico, o meu Santo Antônio que me segura.
caramba, quanto que vamos gastar nisto? Para quem se vai gastar? É para o meu filho? É para o meu pai? Para quem que é? E essa questão fica nos nossos corações jurídicos e sociais para sempre. Eu agradeço muito a minha fala. É difícil? É muito difícil. É dificílimo, é muito difícil mesmo. Mas nós estamos aqui diante de uma catedral lotada e há de sair daqui boas ideias, sem dúvida alguma, porque também o Padre Vieira nos ensinou uma coisa que fica nos nossos corações. Os passos passam, as pegadas ficam, e as pegadas de encontro como esse, estas vão ficar nos nossos corações. Muito obrigado, boa tarde. E a gente segue aqui agradecendo ao ministro Moura Ribeiro pelas palavras, pela reflexão, do compromisso de cada um aqui. Não importa a sua área de atuação, é da área da saúde, com laudos mais detalhados, são advogados com pedidos bem estabelecidos, magistrados com a fundamentação das decisões. E todos aqui somos estudantes que estamos buscando resolver um desafio que atinge a todo mundo na pele. Se eu perguntar aqui quem é que não tem plano de saúde, a pessoa pode até levantar a mão nesse momento, mas se eu perguntar se ela precisa de um plano, se ela se vê utilizando um plano no futuro, claro que sim. A gente vive cada vez mais, a gente vai prolongar nossa necessidade de tratamento. Mas nas suas próximas férias, você vai ficar aqui no Pernambuco ou você vai para o exterior? Mas você vai de primeira classe ou você vai no que cabe no seu bolso para você pagar? Você vai deixar de tirar férias porque você não consegue viajar de primeira classe ou você quer garantir pelo menos o tratamento? O que é possível, o que é viável dentro das circunstâncias? Esse desafio é o desafio diário de cada advogado, magistrado, membro do Ministério Público, em cada demanda que se reúne para poder ter uma decisão da vida de alguém que está ali. E que bom que a gente tem chance, pelo menos, parar um pouquinho e refletir sobre isso. Esse momento está encerrado, a gente vai seguir nosso evento, agradecendo a todos pela participação aqui. Doutora Vera, ministro Moura Ribeiro, Pablo.